Eu quero falar de uma outra situação também, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que há uma dificuldade para colocar em prática a taxação de grandes fortunas. Ele ainda defendeu uma tributação global para os bilionários e a Janaína Camelo está acompanhando essa história também. Ô Janaína, tem alguma previsão para essa taxação entrar em vigência? O que você conta sobre as manifestações do ministro agora, hein? Pois é, Evandro. O ministro Fernando Haddad, ele disse o seguinte, que ele tem confiança de que o G20, na cúpula, na reunião de cúpula que vai acontecer aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no final do ano, aprove a proposta aí, que foi feita pelo Brasil, de uma taxação global dos super ricos, das grandes fortunas. Porque esse tema, ele já foi até bastante discutido entre os representantes da área econômica de cada um dos países do G20 durante reuniões temáticas que têm acontecido ao longo do ano, antecedendo aí a reunião da cúpula que vai acontecer no fim do ano. Então, o ministro disse aí que espera que no fim do ano, na reunião da cúpula, os chefes de Estado agora, então, assinem um documento aprovando essa proposta aí, que foi feito pelo governo brasileiro de uma taxação, uma cobrança tributária internacional dos super ricos. O ministro, ele fez essa declaração durante uma entrevista que ele deu hoje cedo, hoje pela manhã, no programa Bom Dia Ministro, que é um programa veiculado pela EBC. E aí, na ocasião, o ministro, ele disse o seguinte, ele explicou que uma proposta de uma cobrança internacional aí poderia então acontecer o seguinte, não importa onde a pessoa reside, onde a pessoa mora, se ela tem bilhões de dólares, então ela vai ser tributada, porque aí com o imposto único entre vários países evitaria aí muitas estratégias que os magnatas usam aí para não serem taxados. A gente separou um trechinho do que o ministro disse, vamos ouvir. O problema de taxar grandes fortunas é que as tentativas que já foram feitas mundo afora nem sempre produziram os melhores resultados, não porque seja injusto, mas porque, do ponto de vista prático, você tem fuga de capital, você tem mudança de domicílio fiscal. Nem todo super rico, você deve imaginar, está disposto a pagar imposto, né? Nós levamos para o âmbito do G20 a proposta. Nós levamos para o G20 para que esse imposto sobre riqueza seja um tributo cobrado internacionalmente. Aí o ministro disse que a proposta que foi apresentada pelo governo brasileiro aí ao G20 é de uma alíquota de 15% sobre as grandes corporações, as grandes empresas, corporações, mais um imposto mínimo aí de 2% em cima das riquezas desses super ricos, E aí essa arrecadação daria em média aí 250 bilhões de reais por ano, 250 bilhões de reais por ano, é um valor que seria aí seria encaminhado aí para as nações que estão em desenvolvimento. Evandro. Obrigado pelas informações, Janaína. Ô, Alangani, quais seriam as dificuldades, no seu ponto de vista, para avançar com essa proposta de taxação de super ricos? Bom, primeiro seria convencer todos os países a aderirem a isso. Há uma grande resistência dentro do próprio Estados Unidos. E você acha que os super ricos deveriam ou não ser taxados? Acho que não. Acho que tem que pagar imposto, tem que pagar mais impostos, evidentemente. O imposto já tem uma lógica progressiva, porque entre dar dinheiro, deixar a herança para a sua família ou para o Estado, eu prefiro deixar para a família. Por quê? Porque tem essa ideia de que vamos deixar para o Estado e o Estado vai resolver todos os problemas da sociedade. O Estado é uma espécie de Deus, É esse anjinho que vai organizar a sociedade por nós. Sabe o que vai acontecer na prática? Dinheiro vai para o Estado, vai enriquecer político, burocrata e não vai chegar na ponta, não vai chegar para a população. Porque está enraizada essa ideia, marxista, de que, não, vamos aqui taxar, porque, na verdade, a pessoa é rica, porque tem pobre, esse rico explorou o pobre, então vamos tirar o dinheiro daqui, vamos expropriar, vamos pegar a riqueza dele e vamos redistribuir na sociedade como se isso fosse resolver a pobreza. E, na verdade, os países mais ricos do mundo, com melhores IDHs, países mais desenvolvidos, pega o próprio exemplo dos Estados Unidos, são justamente aqueles países onde há mais liberdade econômica, onde há mais capitalismo. Quem tira, qual a máquina de tirar pessoas da miséria, se chama
capitalismo, num sistema de livre trocas. A economia não é um jogo de soma zero. Quando um empresário ele produz, ele está buscando o lucro, sim, só que nesse processo de busca pelo lucro, ele precisa de mão de obra, ele precisa contratar gente boa e qualificada. Isso vai gerando uma engrenagem, né, que todo mundo sai ganhando. Tanto é verdade que qual que foi o grande erro na análise econômica de Marx, previndo que o proletariado se voltaria contra o empresário? Que ele não se voltou. Por quê? Porque ele enriqueceu também juntamente nesse processo. Então essa ideia é retrógrada. Vou tirar daqui para resolver o problema da pobreza. Não, você só vai gerar mais distorções, mais desigualdade, enriquecendo tecnocratas, burocratas e políticos. Quem gera desigualdade e pobreza na sociedade não é o empresário. Quem gera é o Estado. Você concorda, Gustavo Segré? O tempo todo, 100%, 120%. Por quê? Porque, primeiro, tem lógica econômica, o que o Alan Gani está falando, tem lógica de pensamento que está falando, e vamos tentar complementar com números. O outro dia fizemos a conta aqui, não vamos a deixar a nossa audiência atordoada com isso, mas de cada R$100 que a gente recebe, 55 de ponta a ponta, imposto de renda, impostos diretos, indiretos, ao consumo, aos serviços, contribuições sociais, ficam para o Estado, 55%. A pergunta seria, eu pagaria com muito prazer o imposto se tivesse a contrapartida. E a contrapartida básica é segurança, educação e saúde. A grande maioria das pessoas que estão nos escutando diz, espera aí, então eu estou pagando imposto, mas eu tenho que pagar um plano de saúde. Ou seja, pago para um serviço que não recebo. Aí, estou pagando por uma educação, mas eu tenho que mandar meus filhos, sobretudo na instância de educação básica, para uma escola privada. Ou seja, estou pagando e não recebo. E aí estou pagando pela segurança. Mas quando alguém rouba meu celular, rouba o carro, entra numa casa, assalta, eventualmente até mata uma pessoa, estou pagando por uma prestação que não recebo. Hoje, o contingente de empresas de segurança é maior que a população de militares, Polícia Civil, Militar e Polícia Federal. Então tem alguma coisa aí que não está funcionando. E agora eu vou mais longe. Funciona? Não. E tem um exemplo, a Argentina taxa as grandes fortunas. Para que serviu isso? Para nada, para permitir que o governo gaste muito mais, gaste mal, como sempre, corrupção para todos os lados, resolve o problema? Não. Faço um último desafio. Sabe por que as baleias estão em extinção e as vacas não? Porque as baleias não são de ninguém, e são de todo mundo. O Estado cuida? Não, não cuida. Então está em extinção. Por que as vacas não estão em extinção? Porque são propriedade privada. Zé Maria Trindade, então por que, diante dos argumentos apresentados aqui pelos nossos amigos, o ministro da Fazenda e o governo têm tanto interesse em seguir em frente com essa proposta? Mas isso é um debate muito profundo aqui. Eu me lembro desse debate assim, que me deixou pensativo. O então senador Eduardo Suplicy debatendo o renda mínima e o debate moral sobre Bolsa Família, que é aquela história de que se tiver uma renda mínima ali, a pessoa não se desenvolve, não trabalha. É como essa música, né? Só preciso de um dinheiro para comprar um mé, o leite das crianças e o motes da mulher, o resto é só fé. Né? A letra é mais ou menos assim, é pouco dinheiro. A tese de que o bom mesmo é de graça, que é dar um beijo nas crianças, dar um beijo na mulher e sair para trabalhar, o resto é só fé. Não é assim, porque as pessoas são diferentes e pensam diferente. Então, o que acontece? Esse debate moral que eu vi no Senado sobre a renda mínima, as pessoas preocupadas com alguém que poderia ter uma renda mínima e ficar, tá bom, eu não preciso fazer nada. Aí a resposta do Suplicy foi o seguinte, e quem herdou um prédio? Aí ele fica tranquilo, não vai trabalhar, não vai produzir e vai só usufruir daquilo. E a lei permite, e há justificativa moral para isso, né? Ele não precisa fazer nada. Esse debate também é americano. Nos Estados Unidos, o imposto sobre herança é tão grande que a ideia, o objetivo é destruir uma herança em 4 gerações. Então, se os herdeiros não desenvolverem, não progredirem, eles perdem tudo em 4 gerações, né? Essa é a ideia. Então, os super ricos, eles incomodam uma fatia
porque apresenta ali o que há de errado no capitalismo. Todo o sistema tem suas falhas. Não existiu ainda um perfeito, né? O fascismo saiu e veio o capitalismo com a promessa de resolver todos os problemas. Não resolve. Por que não resolve? Porque as pessoas são diferentes. Cada um tem uma expectativa. Tem gente que se contenta com dinheiro para comprar um mé, o leite da criança e o motes da mulher. Tem gente que não. Quer comprar um BMW, quer comprar um Mercedes, quer comprar um BYD e assim por diante, né? E está todo mundo certo, desde que produza. Agora, o Estado tomar o dinheiro de alguém que suou, de alguém que produziu, isso não é justo, isso não é correto e não é nem mesmo a justiça social. Não se faz justiça social assim. Se faz justiça social distribuindo empregos, progresso. O progresso é uma justiça social muito importante. Zé, eu fico pensando aqui aonde você está ouvindo essas músicas. Não vou falar. Mas Evandro, ele está querendo tirar meu trabalho. Essa foi demais. Ai, meu Deus do céu. Você do Segre aqui. Tô chorando aqui. Vamos seguir, então. Próxima página, pra gente liberar o homem. O Haddad também afirmou que apresentou algumas propostas para o presidente Lula para isenção do imposto de renda até R$5 mil. Essa proposta, vocês se lembram, né? Vem lá de uma promessa de campanha do presidente. Essa medida não consta no orçamento de 2025, que foi apresentado agora no final de agosto, mas a gente quer dar uma olhada e também ouvir aí o trecho do ministro para colocar sob o comentário aqui do nosso pessoal. Mas o presidente encomendou da área da Fazenda, Felipe, estudos que permitissem chegar no último ano do seu governo à cifra de R$5 mil. E nós apresentamos para ele alguns cenários. Eu não posso antecipar porque eu só posso falar quando ele validar um dos cenários, que aí é uma proposta oficial do governo federal. Ô, Gustavo Segre, não há previsão em orçamento, mas há uma promessa que foi martelada muitas vezes na cabeça do eleitor. E agora? Quando puxa muito, ou fica o pé de fora ou a cabeça fica de fora. Não dá para tampar. O cobertor está muito curtinho. Está curto. Essa foi uma promessa do presidente Lula, que eu acho que foi uma promessa na campanha para tentar tirar votos do outro candidato. E agora? O número não fecha. A gente tem que ser coerente. O orçamento foi apresentado, escuta bem, você que está nos acompanhando e nos honra com a sua audiência. O orçamento de 2025 está apresentado com um superávit de 3,7 bilhões. Estamos falando, e sempre você traz esse número, de quase 6 trilhões de reais. E o superávit vai ser de 3,7, segundo o governo. Eu não acredito. Quando a gente faz as contas de 2024, essa mesma conta era, na pior das opções, o déficit de 28,8 bilhões. Que não vai ser cumprido também. E agora o governo está dizendo, eu vou soltar parte da arrecadação. E aí eu lembro, o problema da desoneração não era que estava faltando compensação para essa perda de arrecadação? E agora? O Supremo Tribunal Federal vai falar o que em relação a essa proposta? Que é inconstitucional, porque o governo está deixando de arrecadar e não está tendo a contrapartida. Bom, esperamos que o STF também aplique a mesma lógica, porque está perdendo a arrecadação. E não está completando com nada. Mas essas são as promessas que, depois de ditas, certamente o presidente falou, e agora? José Maria Trindade, e se o ministro está apresentando vários cenários, significa que não há muita assertividade de onde esse dinheiro sairia, não? Pois é, e a notícia que eu tenho a dar aqui não é boa, não, viu? Eu estava analisando o orçamento do ano que vem, e junto com um deputado muito importante, o Danilo Forte, que é muito craque em orçamento, ele me mostrando lá que o governo vai ter no ano que vem 44 bilhões de reais de investimento, né? Isso é muito pouco. Ou seja, o presidente da República terá um orçamento, eu me refiro ao orçamento que ele pode, ou discricionário, que ele pode mexer, né? É um orçamento inferior ao orçamento do Ministério da Educação, por exemplo. Então, o ministro da Educação, em aplicação de recursos, será superior ao presidente da República. É do tal erro estrutural que eu falo muito aqui,
e já vi o Alan apoiando muito essa ideia, né, de que o erro é estrutural, e quando a gente fala, dá a impressão de estar falando aqui do governo Lula, não. O próximo presidente, eles vão sofrer também com esta falta de recursos disponíveis. O orçamento de 6 trilhões de reais, 5 trilhões e 600 bilhões, não resolve, porque está tudo engessado. Pagar 2 trilhões e 300, eu acho, da dívida e assim por diante. Quer dizer, esse é o problema orçamentário. Então, a previsão de déficit é bem maior a cada ano. E é evidente que não existe o déficit zero. É claro, o mercado não acredita, ninguém acredita, e o ministro nem fica vermelho quando fala, né? Treinou. Fala, Gani. Agora, às 5h30, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Não saiam daí. Nas outras plataformas, seguimos. Gani. Eu adoraria uma medida de menos impostos para a população. Acontece que essa medida não é viável diante da realidade orçamentária do Brasil. Muito pelo contrário, a gente está em déficit primário. Se a gente levar lá para o déficit nominal, é na casa de 1,1 trilhão de reais. É da magnitude de uma pandemia sem ter tido uma pandemia. Então, imagine se passa algo nesse sentido, porque circunstancialmente foi um ano melhor do ponto de vista fiscal. O problema é que você não consegue voltar atrás. E aí? E daqui para frente, né? E nem vai ser um ano circunstancialmente melhor do ponto de vista fiscal. Você tem despesas obrigatórias estruturais crescentes e uma renúncia dessa magnitude é uma bomba relógio. Então, é mais uma promessa de campanha que não se concretizou, que configura aí um estelionato eleitoral. Fala, Segré. Vou mais longe, Evandro. Eu acho que o arcabouço tem vida curta. Eu acho que antes do final desse governo, o próprio governo, que foi o que mudou a legislação para o teto de gastos, vai ter que levantar a mão, negociar com o Congresso para um outro arcabouço ou o nome que seja. A conta não fecha. Grave. Hoje é dia 13. Não, dia 12. 12 de setembro. O arcabouço do governo não chega ao final do governo. Vai ter que mudar. Recuperaremos se isso acontecer, hein? E falaremos, com certeza. Fala, Zé. Ô, Cine, eu vou te falar uma observação do deputado que é bastante séria. Por favor. Sobre crise fiscal. Ele me mostrando lá os números, o seguinte: o império no Brasil caiu por uma crise fiscal. Em seguida, a ditadura militar foi implantada no Brasil por uma crise militar. O fim da ditadura, crise fiscal. O fim do regime militar, crise fiscal. O impeachment da Dilma, crise fiscal. Ou seja, crise fiscal é algo de muito sério em um governo. Exatamente.